Uma sociedade um O pouquinho patriarcado melhor, é o crime perfeito, isso aí é racista. Tem um bando de babaca. Com ódio das mulheres. Eu acho que o deboche é muito bom. Calma-se. Tem gente que gosta, tem gente que se identifica. Senta direito, garota. Oi, gente, esse é o Senta Direito, Garota. Eu sou a Juliana Amador. E hoje eu tô aqui, antes de começar, pra lembrar mais uma vez que nós temos um Apoia-se. Esse programa é um programa independente. Então, apoia a gente pra gente continuar fazendo esse trabalho lindo e trazendo mulheres extraordinárias como essa aqui, Ana Kiefer. Seja muito bem-vinda. Ela é professora, escritora, poeta, maravilhosa. Ju, é um prazer estar aqui, eu fico muito feliz. Esse programa é maravilhoso e tem que ter muito apoio mesmo. Isso, pra ele apoiem o continuar, programa, gente. crescer e se desdobrar, porque Isso realmente é o que a gente precisa. Senta direito e é bom porque a gente pode sentar do jeito que a gente quer. O que você quiser fazer aqui tá liberado. É. Ana tá lançando um livro. A Ana tem muitos livros, né? Eu quero que você conte um pouquinho. Alguns, mas… Ela é muito nude. É, premiada. Ela é do nível que eu gosto de sentar aqui. E ela tá lançando… Hoje a gente tá gravando no dia 11 de setembro. E a Ana vai lançar um novo livro no dia 25 de setembro, na Exato. Travessa de Botafogo. Isso. Fala um pouquinho do seu livro e aí a gente volta na sua história toda, que eu acho que tem a ver, né? Tem a ver, porque esse livro, de fato, ele é um divisor de águas, assim, para mim, até do que eu escrevi até aqui. Primeiro porque eu levei 6 anos escrevendo esse livro, é muito tempo. Pois é. Eu nunca tinha levado tanto Mas tempo por quê? escrevendo Porque um foi um livro. processo de elaboração? Foi um processo de depuração, de elaboração, porque, primeiro, ele partiu de uma necessidade muito grande, de um trauma, num certo sentido, histórico e subjetivo, que foi a prisão da minha mãe grávida de mim. Gente, isso é muito forte, né? E portanto, de uma trauma no sentido mesmo, né? Sim. De uma memória de algo que eu nunca vou ter. Eu nunca vou poder lembrar o que aconteceu. Como os meus irmãos, mesmo pequenininhos, lembram cenas do exército entrando na nossa casa. Eu nunca vou lembrar, né? E com o passar dos anos, eu aqui e ali fui buscando, né? Informações com meu pai. Eu sempre tive um diálogo mais presente, forte sobre isso. Minha mãe falava algumas coisas, mas evitava muito, né? Ela foi se tornando uma pessoa muito silenciosa em relação a isso. E mesmo que tenha sido com ela que eu fui buscar o arquivo no DOPS, quando da anistia, o arquivo dela e do meu pai, né? Meu pai não quis ir. Você foi com ela? Foi com ela. E, na verdade, assim, quando esse livro começou, quer dizer, eu tinha… Fala o nome do livro, No Ana. muro da nossa casa. Ele surge, assim, de alguns pequenos acontecimentos, alguns fortes, outros mais banais. Um deles, a ida à casa de um tio, que já estava bastante velho, e que eu, minha filha, meu irmão, meu pai… E ele diz, Kiefer, você não lembra daquela situação? Ele meio senil já, eu não consigo me esquecer daquilo. A Cleia Barriguda, o nome da minha mãe, grávida daquela menina, sua filha, como é o nome dela? Eu estava ali do lado, sou eu, tio. Mas ele continuava insistindo, né? Ela agachada diante do muro, esfregando o muro, o muro estava pintado com aquela frase. Não vou dar spoiler do livro, porque isso está no livro. E eu vi que meu pai fez aquela cara assim… Ou Você seja, tinha quantos anos? Eu estava na barriga. Não, quando ela foi presa, sim. Mas quando o seu tio… Isso foi em 2017, 2018. Veja. E meu pai… Eu vi que meu pai não sabia da história, o que me chocou profundamente. Logo depois disso, por alguma razão, eu estava indo para a França para fazer um pós-doutorado, meu primeiro ano sabático, depois de 15 anos na PUC, dando aula sem parar. Incansavelmente, para graduação, mestrado, doutorado. Exato. Minha filha indo comigo, ela tinha 11 anos. E chego, então, na França. Antes de ir, meu pai me entrega os arquivos do DOPS, aquele que eu tinha ido lá atrás, nos anos 80, apanhar. E eu vivo aquilo também como um gesto curioso, né?
E, de repente, lá na França, segundo turno, eu estava lá, né? E segundo turno eu vejo as tropas do exército com aqueles, né, desfiles pelas ruas da cidade de Niterói, onde meu pai tinha sido deputado, então no segundo mandato, quando foi preso. E a Câmara fechada. E o muro da casa. E nananã. E eu falei, o que é isso? Eu comecei a ter pesadelos, eu comecei a viver uma série de coisas que ali eclodiram sem que eu controlasse. Acho que talvez isso a gente possa dizer que é, de fato, um trauma. Alguma coisa voltou que eu não sabia que estava ali tão forte, que eu não sabia que existia em mim dessa maneira. E tudo isso, né, me fez dizer, eu preciso escrever. Que é a sua forma de cura, né? Mesmo que não cure, sim, né? Mas elabora uma dor, né? Eu acho que a escrita... dor aí tão que você não conseguia nem nomear, porque você... Eu acho que é mais isso, assim, né? Tem essa coisa que, para mim, hoje, eu já nem sei dizer o que no livro, de fato, eu inventei, o que no livro foi pesquisa, porque eu pesquisei muito os arquivos da Comissão Nacional da Verdade, que significa que eu li, acho que 1000 páginas das torturas nas mulheres grávidas e nas crianças, e, enfim, foi um trabalho muito grande para poder tentar entender o que teria sentido a minha mãe, porque era um pouco essa a busca do livro, né? O que será que ela sentiu que eu nunca pude saber? Quer dizer, o que será... Ela está viva? Não, ela já estava, né? Ela já estava morta. E ela teve uma morte, vamos dizer assim, diferente do meu pai, que também já faleceu. A morte da minha mãe foi uma morte prematura, assim, né? Mal resolvida, né? Aquela morte, né, de doença que você sente que foi antes do tempo. Então, isso também tornou mais difícil a elaboração um pouco dessa... A gente não teve esse tempo, né? Então, a sensação que eu tenho é que o livro, ele... Eu já não sei separar, assim. Ele de fato, criou uma história. Sim. E era um pouco isso que era necessário, né? Assim, dar nome, criar uma história. E uma história que, de fato, agora, para mim, ela não é mais minha. Porque a gente pode dizer, é uma história da ditadura? Sim, também. É uma história de violência contra os corpos das mulheres? Sim. E isso não se passa só na ditadura, nós sabemos muito bem. Sim. É uma história da impossibilidade de uma relação entre mãe e filha. Porque isso foi o mais difícil que eu descobri também lendo os arquivos da Comissão Nacional da Verdade, de vários relatos e das pesquisas que eu fiz, que era uma tentativa de compreender a dificuldade que eu tive de relação com a minha mãe, por outro viés que não só essa coisa de ficar interpretando psicanaliticamente, que tantas vezes eu já tinha feito, né? O que fez com que a gente não tenha conseguido se aproximar, né? O que fez com que a gente não tenha podido se dar a mão. Eu me emociono. Sim. E o que eu percebi, assim, nessas pesquisas é que realmente é muito duro para a mulher grávida quando ela é presa, porque de alguma maneira, no mínimo 2 situações ela vive. Ou ela quer abortar para o bebê não sofrer, ou ela coloca, né, o apoio, ou seja, ela se agarra no bebê para sobreviver. De um modo ou de outro, o bebê carrega esse peso. Com certeza. Então é como se depois disso passado, né, em sobrevivendo, há uma necessidade de corte. Como se precisasse liberar o bebê daquela dor, né, que ficou ali, né? Foi também uma espécie de destinação que eu dei a essa história de tudo que eu li.
Isso também não é algo que eu inventei. Isso não é uma interpretação da minha cabeça. Tem depoimento de mulheres? Mas muitas. Porque eles, de fato, iam em cima. É impressionante como não há tortura sobre o corpo da mulher que não jogue com a questão da sexualidade e do erótico. Então, se tem filho, eles vão tirar. É impressionante. Se tem filho, se tem leite, eles vão tirar. Eles vão botar injeção no peito para cortar o leite. É impressionante. E isso é outra coisa que eu fiquei pensando, por que a violência, né, ela tem que ser erótica? Você pode dizer assim, tudo bem, o pau de arara na ditadura civil-militar, ela, né, introduzia no ânus do homem, né? Sim. Mas isso não tinha, né, a priori, o caráter erótico. A mulher, quando entrava no interrogatório, eles já falavam: sua vaca, você é bonitinha, tem cara de riquinha, mas sua buceta é igual às outras. O que você está fazendo aqui? Quer dizer, a priori, aquilo já era erotizado. Né? Então, assim, é um problema entranhado na cultura brasileira. Né? Isso não deixou, essa violência não deixou de ser... Para desumanizar. Exatamente. Não deixou de estar... Não deixou de acontecer. Sim. Nem antes, nem depois, né? E o Brasil tem essa coisa de amenizar tudo, né? A gente amenizou a escravidão, como se... Amenizou a ditadura, como se... E a gente vai amenizando, né? Essa ditadura foi muito... a escravidão, nananã. Tudo assim, a gente vai... E não é assim que a gente atravessa, né? Mas, no fundo, eu acho que esse livro é um livro também sobre mãe e filha, né? Sim, então, com certeza. E ele tem também essa abertura, né? Que é uma abertura geracional também, porque eu acho que tem uma mudança muito grande das mães. A minha mãe era uma mulher dos anos 50, recatada e do lar. Uhum. Politizada, porém recatada e do lar. Muito politizada, que veio de uma classe pobre, começou a trabalhar com 11 anos de idade, sabia o que era o duro da vida, mas que não tinha acesso a essa, né, a essa emancipação. Uhum. Isso ela não teve. Né? Isso ela não teve acesso. Então, eu acho que também aí, né, quando eu me tornei mãe... Pois é. Isso... Eu falei assim, e agora? Como é que eu faço para dar o que eu não recebi, né? Exato. Aí a estranheza foi muito grande, né? Por que ela nunca me disse eu te amo? Se eu tenho vontade de dizer eu te amo o tempo inteiro para minha filha, né? Coisas assim muito simples que você... É simples e profunda, né? E que você se dá conta... E que tem... Que não é só subjetivo, é isso que eu tô querendo dizer. Sim. Isso tem um contexto histórico. Óbvio. Né? Muitas pessoas vão se identificar. Apesar de ser a sua história, né? Total. É a história da sua família, mas é uma história que é também de um coletivo muito grande. E a minha recheada de arquivo da CNV, o que eu também achei importante. Porque pela primeira vez tem arquivo público que está romanceado através da boca das personagens. O que também é importante, porque a gente precisa ter outra forma de ler esses arquivos, de que isso se divulgue, né, de uma forma assim sensível, sabe, palatável no sentido de sensível. E o que eu quis um pouco com esse livro é isso, né, um livro que eu não quero convencer ninguém de nada, então não é um livro de ideologia, é um livro de sentimento, assim. Eu quis tentar entender o que a minha mãe sentiu. E que senti com ela. Resgate, né? Desse afeto. Uhum. E tentar entender o que fez ela... Provavelmente ela teve que... Eu não sei, a gente fica aqui especulando, né? Mas é uma dor tão gigante. O que terá ela sentido, né? É uma dor tão gigante. Deve ser uma dor tão gigante, né? Que ela nunca mais conseguiu se colocar nesse lugar vulnerável, a ponto de dizer eu te amo. Exato.
O que ela terá sentido. Quer dizer, esse exercício foi muito importante para mim. Sair também do lugar de filha e criar essas duas vozes. Do lugar de filha, do lugar de falta. Exatamente. E em busca da razão, da história. Lindo, profundo. É quase uma dramaturgia. São só duas vozes. É um livro muito breve, né? São só duas vozes. Duas vozes, é só diálogo. Também me coloquei isso um pouco como um desafio, porque no primeiro romance que eu escrevi tinha pouco diálogo, e eu fiquei pensando, será que eu não sei escrever diálogo? E aí esse só tem diálogo. Diálogo. Que legal, vou adorar. Que acaba sendo um roteiro, né? Que passa de uns... Muito bom. Ana, nossa, forte. Fiquei aqui impactada. Mas conta um pouquinho da sua história também, né? Quer dizer, isso é a sua história, mas um pouquinho da sua história como profissional. Você fez faculdade de... Eu fiz faculdade de psicologia, na verdade. Fiz um pouco de jornalismo, eu sempre quis escrever. E existia essa família em que viveu uma dificuldade financeira muito grande, porque, obviamente, meus pais viveram em condição de exílio. Eles não foram exilados, então teve essa pobreza inicial pós, né, até que se reconstruísse a vida. Levou uns 10 anos. Então, assim, não tinha possibilidade muito de ficar com sonhos e devaneios. Tinha muito pé no chão. E meu pai reconstruiu a vida através da psicanálise, curiosamente, porque ele já era médico psiquiatra. Então, eu acabei seguindo um pouco. Eu também gosto, né? E eu gosto de pensar, tudo isso está interligado. É muito interessante, né? E, de fato, eu fazendo esse estudo, parecia que me aproximava mais da escrita do que a faculdade de jornalismo, entendeu? Estudar a alma humana, né? Só que, quando eu fui para o mestrado e doutorado em letras, que eu achei que então... eu ia, porque foi uma professora que já faleceu, uma querida professora Pina Coco, que eu fiz uma disciplina dela, e ela falou, Ana, você, poxa, escreve tão bem, vem fazer o mestrado com a gente. Eu fui fazer o mestrado em letras falando assim, então agora eu vou escrever. Foi o oposto, eu me travei completamente, foi horrível. E eu acho que, assim, por um lado... Claro, uma coisa minha de falar assim, como que eu vou escrever? Olha esses grandes escritores, né? Como assim? Não vou conseguir escrever. E também porque naquele momento o mestrado e doutorado em letras tinha uma cisão imensa entre o crítico e o escritor. Se você vê na história, né, da formação da literatura... É a única faculdade em que a prática não está ligada à teoria. Porque se você vai para a Escola de Belas Artes, você pode até não sair pintor. Mas você vai ter que saber desenhar. Você vai aprender alguma coisa. Se você vai para a faculdade de música, você não necessariamente vai ser um virtuoso, mas você tem que aprender o que é aquilo. Na faculdade de letras você não aprende a escrever nunca. Escrever como escritor. Porque você tem esse mito do escritor como sendo, né, aquele que vive na sua torre de marfim, caiu um raio na cabeça e ele nasceu... Não existe isso. Agora mudou. Né? Agora mudou. Uns 10 anos, 15 anos para cá. A gente mesmo na PUC tem um curso de formação do escritor, no qual eu também ensino. Os cursos americanos de escrita criativa, que têm formado inúmeros escritores, e as oficinas, 1000 oficinas que têm criado hoje, né? O Itamar Vieira Júnior vem de oficina, né? Mas não tinha na época. Então, tudo isso fez com que eu demorasse muito para sair do armário, digamos. Para sair do armário. Você já no mestrado começou a ser professora. Pois é, aí... tipo assim, acho que não estou pronta para escrever, e aí vou... E aí tem um negócio que realmente é impressionante, assim, escrever não é explicar, entendeu? Então, quando entra a coisa teórica, a capacidade racional, tal como a gente aprendeu, que é muito masculina, é muito fálica, é muito dessa ordem, que eu gosto, hein? Essa coisa da clareza, essa coisa de transmitir. Organiza a cabeça. Mas não é escrever. Tem que ir pra escrever intuição. Literatura. Tem que ir para intuição. Tem que ir para outro mundo. Pro sutil, né? Não é aí tem que ouvir vozes. Aí tem que abrir.
Quando você escreveu o primeiro livro? Olha, pois então, foi assim, eu comecei… Já tinha mestrado e doutorado? Deixando. Eu fui deixando, né? Eu fui deixando, começava e deixava, começava e deixava… Já tinha mestrado e doutorado. Foi ligado mesmo a essa quarta onda do feminismo. Teve esse processo de emancipação mesmo, de começar a dizer, não, eu posso sou capaz. fazer. Eu posso fazer. Porque é isso, né? Existe uma engenhosa socialização pra gente achar que a gente nunca é capaz, que nunca é tão boa quanto. Exatamente. Ainda mais que os grandes nomes da história de todas as profissões eram homens. E mesmo dentro da universidade. Óbvio que as mulheres existiam, mas foram apagadas. E aí a gente fica nessa, né? Mas cadê as nossas referências? E mesmo dentro da universidade. Minhas referências eram todas masculinas. E as autoras que eu amava e que viviam comigo debaixo do travesseiro, Ana Cristina César, Clarice Lispector e outras, né? Marguerite Duras, né? Eu falava sobre elas, eu nunca vou querer fazer nenhum texto crítico. Como se eu precisasse guardá-las, né, para não devassar com a teoria. Né? Seria um estupro se eu escrevesse um texto crítico sobre elas, porque eu ia perder aquilo que era uma relação, para mim, muito mais poética. Né? Mas eu comecei a fazer umas transgressões dentro do próprio texto acadêmico, né? E inventar umas histórias engraçadas. Comecei a me liberar ali dentro da universidade, um pouco de forma transgressiva, né? Me lembro de um simpósio que teve na PUC, em que eu fui convidada e que eu falei em terceira pessoa. Disse, olha, ela não pôde vir, mas eu então vim apresentar, e comecei a fazer o texto, falar o texto. E muitas pessoas que me conheciam acreditaram realmente que o texto era de outra pessoa. Sim. No entanto, era o meu nome que estava no programa, né? Você fez uma performance. Eu fiz uma performance. E aí eu comecei a brincar um pouco com isso, né? Depois da morte da minha mãe, de fato, aí eu não tinha mais como, assim, eu estava tão mexida, estava tão fodida, tão sofrendo tanto, né? Coincidiu também com o meu divórcio, minha filha pequena, que eu não tinha como não colocar elementos que me emocionavam, né? Mesmo esteticamente, né? Ver um quadro e começar a chorar dentro do texto. E aí eu comecei a brincar com isso. Aí veio a poesia, né? Porque poesia eu sempre escrevi. Mas deixava escondida? Tudo dentro do armário. Aí eu comecei isso a tirar do armário. O primeiro foi um romance ou uma poesia? Tudo poesia, primeiro. Primeiro foi poesia. Primeiro saiu um livrinho pequenininho numa coleção Mega Mini das 7 letras, que chama A Apunhalada. Esse livro chama A Apunhalada. E depois saiu um livro pela editora Garupa, que chama Tiráspula e Desaparecimentos. Depois saiu um outro livro num edital da editora Urutau, que chama Todo Mar. E aí também eu já tinha também me aproximado, né, das religiões de matriz afrodiaspórica, né, o candomblé sobretudo, porque tudo isso estava ligado naqueles movimentos de emancipação da quarta onda do feminismo para mim, né? Foi o feminismo negro que liderou isso. Marielle não estava, né, solta, era uma força dentro de um conjunto de forças muito grandes, né? E isso tudo para mim foi muito importante e foi me deslocando, obviamente foi me deslocando. Foram experiências que foram me deslocando muito corporalmente, inclusive, né? Não só intelectualmente, mas corporalmente, sensivelmente, que me permitiram, portanto, eu digo que me permitiu, no caso da escrita, uma espécie de alargamento sensório-perceptivo, né? Eu sempre fui muito… Até porque eu alfabetizei com o olho tampado. Essa coisa, negócio da vista, né? Eu não vi, eu tinha uma vista… Nasci com uma vista cansada, então eu tive que usar um tapa-olho muito tempo. Então eu alfabetizei com o olho…
Então eu sou muito ligada ao olfato e à escuta, à audição. Eu acho que esse tipo de percepção, outra, Sim. né? Que não separa, no caso do candomblé, né? Esse plano do vivo, do meta-vivo, né? São energias, né? São energias. Senão as pessoas não entravam em transe. Né? São energias, são materializações diferentes. Mas também tem, né, nas matrizes indígenas a mesma coisa. Né? Então, isso tudo para mim foi muito importante. Foi uma abertura sensório-perceptiva. E você escrevia sobre isso? Esse livro Todo Mar foi um livro muito em homenagem ao processo que você estava vivendo espiritual. Por um lado, a consciência, né? Não a consciência, mas assim, a tomada da palavra, né? Da consciência do racismo e da branquitude, e também em homenagem à minha mãe Iemanjá. Entendeu? Então tinha um pouco esse desejo, né? Mas depois eu acho que tem mesmo um alargamento, né, de coisas que passam pela intuição, né, o que a gente chama Sim. intuição. Essa altura você já está convencida? Totalmente. Que você é uma boa escritora? Não sei. Isso eu espero que os leitores, né, quer dizer… Mas você se sente confortável, segura com isso, né? Eu acho que prêmios… essas a gente coisas… diz que é bobagem, mas é tão… Essas coisas são né? coisas que a gente sabe que tem muitos fatores em jogo, né? Né? Prêmios, etc. Mas, bom, o meu primeiro romance ter sido semifinalista do Oceanos e finalista do Prêmio São Paulo foi pra mim enorme. Isso. É muito importante. Foi muito… foi um super incentivo para continuar, né? Eu sei que eu não vou parar. E isso pra mim já é saber, né, que eu sou uma escritora. Né? Acho que é isso que é o mais importante. Que eu não vou parar de escrever. Você escreve rápido, tirando esse último livro, que foi muito visceral o seu processo. Porque eu tive muitas paradas, né? E eu tive muitas paradas porque teve esse processo de convívio com a minha mãe. Né? Que essa evocação faz com que você sinta, sim, de alguma maneira, né, que na lembrança, nos sonhos, o outro vai ficar, né, aparecendo, né? Então eu tinha que fazer paradas, né? Porque estava forte demais. Tinha que fazer paradas. E depois teve a pandemia, né? Também foi tudo virou de cabeça para baixo. E depois, para chegar a essa forma final, eu tive que depurar muito. Quer dizer, eu tive que tirar tudo que estava… Foi o primeiro livro que você fez muita pesquisa? Pro Canto Dela eu fiz também algumas pesquisas, porque… O Canto Dela foi o premiado? Porque ele tinha algumas situações que se passava em alguns sítios históricos que eu tinha conhecido há muitos anos atrás, na Grécia, em Ibiza, mas eu precisava confirmar. Né? Então, mas foram pequenas pesquisas históricas, não como esse, com documentos Mas pesados. O Canto Dela tem a ver com a sua vida, não? Então, eu acho que todo escritor tem a ver com a vida. Esse negócio é mentira, entende? Como dizia Graciliano Ramos, eu só me abalanço a expor a coisa observada e sentida. Quando você sente, de alguma forma te afetou. Agora, o Canto Dela não é, assim… não tá tão… eu não posso dizer que tem um núcleo meu de experiência vivida. Não. Tem coisas ali. Tem coisas ali esparsas que, obviamente, eu experimentei. Mas não é como esse, em que tem um núcleo que eu estou, inclusive, assumindo. Nesse livro, o nome da minha mãe eu mantive. Você manteve o nome da sua mãe? Só. Todos os outros eu mudei. O nome da minha mãe eu mantive como uma homenagem à minha mãe. E é a sua mãe conversando com a filha? É isso. Tô doida pra ler. Ela não trouxe pra mim. É porque tá no forno. Tá no forno ainda. Ô, Ana, e conta mais. E na faculdade, você dá aula na graduação, Dou mestrado? Aula na graduação, mestrado, doutorado, tudinho. Aula de quê?
Na graduação da PUC, então, né, informação do escritor, eu dou oficina, quando eu dou oficina de criação de texto, Mas é maravilhoso. oficina é livre ou faz parte da grade da graduação? Tem oficina de criação de texto, né, que eu eventualmente posso dar, e é muito bom, porque aí a gente inventa, né, esses processos de criação. Se não, dou normalmente as matérias de literatura e contemporaneidade ou literatura e outras artes, que são matérias mais interdisciplinares. E no mestrado e doutorado, aí você normalmente dá ou uma disciplina obrigatória, que são as disciplinas teóricas introdutórias, ou você dá as disciplinas que fazem parte da pesquisa que você está querendo, está pensando naquele momento. Agora, esse semestre eu estou dando uma disciplina com 2 colegas cujo título é O que treme quando a mulher toma a palavra. O que treme quando a mulher toma a palavra? E o que treme? Pois é, então isso que a gente está pensando, né? A entrar na história, teorizar, né? Treme esse modo de dizer, né? O que treme? Né? Treme no sentido de que há um balanço, né? Provoca até o gênero, um abalo. Até o gênero literário. Né? Eu tenho visto muito isso, né? É muito chato todo livro que a gente lança, as pessoas ficarem dizendo, mas é romance? Mas como que é romance? Mas não tem ensaio? Mas olha, mas não tem ficção, mas também não tem vida? E não tem mais um livro de mulher que saia no contemporâneo que não tenha tudo e mais alguma coisa. Entende? Então, assim, tem um transtorno de gênero que está acontecendo. Alguns também de homens, né? Porque são tudo ao mesmo tempo. Porque os gêneros que a gente tem até agora na literatura, que a gente herdou da literatura canônica ocidental, não dão mais conta do que a gente precisa dizer. Interessante. Não dão mais conta do que a gente precisa dizer. Então a gente tá criando o que é nosso. E aí as pessoas ainda ficam muito preocupadas, né, com esse tipo de... Isso não é o mais classificação. Importante. O importante é que o leitor consiga se emocionar com a sua história. Ler, se identificar. É verdade. Entender. Isso é que importa. Você tem uma filha só? Sim. E como é que tá esse processo com a sua filha, esse resgate da mãe? Como é que ela viveu isso? Como é que foi para vocês? Ela tá bem presente, assim. Pra ela… Quantos anos ela tem? Agora 18. Uma mulher. Eu acho que ela vai ler um trechinho lá, vamos ver no lançamento. Ah, é? É. Vai ter umas leituras, a Fernanda Nobre, que é minha orientanda no mestrado, vai ler também. Ela tá bem, porque, de fato, ela perdeu a avó. Ela se envolveu? Como é que… Ela se envolveu, mas ela não quis ler o livro. Ela não quis ler o livro? Ela só quer ler depois que… Pronto. Porque os trechos que eu li para ela chorou muito. Muito então, impressionante. Ela só quer ler. Embora ela não tenha vivido, né? Também tá nela, né? E ela perdeu a avó, ela tinha 5 anos, né? Ela lembra? Então, é aí que tá. Quando ela já tá confundindo, né? Às vezes ela confunde minha mãe com a tia, com a irmã da minha mãe, né? E se teve uma coisa antes da minha mãe falecer que eu disse, porque eu fiquei ao lado da minha mãe. A sua mãe morreu de câncer? Morreu de câncer em casa, não quis sair, quis morrer em casa. E na véspera de morrer, minha mãe tinha uma coisa meio índia, porque ela tinha origem indígena. Né? Ela disse mandou me chamar, falou, eu quero que você venha ficar aqui do meu lado, vem dormir comigo. Embora ela já ela sabe… tem esse sobrenome alemão. Tudo… é assim. E ela falou assim, eu quero que você venha aqui dormir comigo. Ela já sabia que ia morrer naquela noite. Porque você é muito sólida. E eu acho que foi o grande presente que ela me deu. Né? Foi o grande presente. Eu quero a sua companhia para fazer essa jornada. Foi muito duro para mim, porque ver uma pessoa… Porque ela não tinha home care. Você tinha quantos anos? Faz 13, 14 anos isso. Sim. Eu tô com 55. Então, assim, veja… Ela não tinha home care e ficou… Mas ela ficou num estado de… De falta de ar.
Foram essas cenas não saíram da minha cabeça, acho que durante um ano. Câncer de pulmão? No final chega tudo, né? Começou sim. no intestino, mas no final é pulmão e cérebro que mata. E assim, e ela me pediu, não deixa a Clara esquecer de mim. Ela conseguiu ser avó? Muito, muito, muito. Da avó da primeira sobrinha dela, que é a Carolina, Da primeira neta. minha sobrinha mais velha, muito, 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 muito. Cuidou muito da Carolina, depois das... E ela conseguia ser mais afetuosa como vó? Muito mais. Não, eu percebo era isso, né? impressionante. Eu percebo isso É muito. liberado do peso, né? Sim, até a minha mãe como vó, assim, sabe? Quando a gente tem filho, a gente observa isso na nossa mãe, né? Nossa. Mas deve ser mais fácil mesmo, né? Porque, Não, de deve ser fato, uma delícia. Porque pelo que eu observo, todo mundo ama. Porque a gente vive angustiado, tem que fazer mil coisas, não sabe Sim. se vai dar conta, né? Mas aí ela dormiu, você dormiu do lado dela? Pois é. É. E no dia seguinte ela faleceu. Então eu, de fato, fiquei também um pouco com isso, né? Com essa é uma outra coisa, assim, que eu tenho acho que não tinha pensado nisso, mas acho que também nesse sentido mais privado, esse livro deixa para Clara certamente Muito. uma... E a Clara se emocionou muito quando você leu algumas partes. Sim. Ela não conhecia a história? Sim, conhecia porque meu pai conversava muito com ela. Ela teve com meu pai uma relação muito forte, até o fim. Ela era muito ligada ao meu pai, né, e ele contava, ele gostava de conversar, explicar. E ele já era um falador, ele era realmente Ele era um o falador. grande orador político, sempre foi. Não deixou de ser nunca. Então, ela aproveitou do avô até pouco tempo atrás, né? Ele faleceu em 2022. Então, acho que por aí sim, né? Ela teve. E ela quer ser cientista política, né? Eu acho que alguma coisa, não sei nem, né? Ela já está na faculdade? Não, está ainda nesse processo também de fazer o vestibular e tal. E acho que alguma coisa disso passou, né? Sim, com certeza. Curioso, né? Curioso como esses caminhos são tortuosos, né? E são tristes e bonitos ao mesmo tempo, né? Porque também a gente vive um momento de total descrença, né? Eu me sinto... Isso é uma coisa também que eu percebi muito, né? Nessa escrita, né? Eu me sinto aquela geração do depois de tudo, né? Isso eu não tinha percebido dessa maneira antes, né? Eu herdei um troço que eu nem sabia que era meu, pô. Por que eu tinha que ser de esquerda? Vamos dizer assim, até eu sou, mas eu quero dizer que eu herdei sem refletir. Você não teve muita escolha, né, naquele momento. Entende? Assim, e aquele sonho de liberdade, como se eu tivesse vivido. Eu não vivi. Eu não vivi aquilo. Então é como se a gente tivesse sido liberada, sendo que a gente não foi. A gente não viveu aquela revolução cultural, a gente não viveu a revolução sexual, a gente não... Então, assim, isso tudo, né, cria uma espécie de... uma geração esquisita, que é um pouco como eu me senti e como eu me sinto ainda. Né? Como eu me sinto ainda. E o Brasil, nesse ponto, A gente espera que a revolução venha com a Clara. É isso, a gente fica nessa espera eterna. Mas é esperança, né? É esperança. Não, eu acho que eles certamente, tem uma... Esperamos. Eu acho que, assim, otimismo é uma questão também de... É fé, é otimismo, mas é uma questão de sobrevivência também. Não, e o grau de capacidade de elaboração das coisas, de informação, eu acho que está bem mais sólido. Tomara. Está bem mais sólido. Eu acredito em algumas mudanças, mas não são muitas. Mas são algumas. Eu também. Quero acreditar, sempre me forço a acreditar. Ana, tem mais alguma coisa que você queira contar?
acho que é isso, né? Eu acho Sim. que é. Acho que você eu acho falou que é a bastante desse batalha. processo muito lindo, muito forte. Obrigada por ter dividido com a gente. Que bom, eu fico feliz também. Porque acho Não, que é emocionante de te ouvir agora, imagina lendo o livro. eu quero muito que você leia. Estou animada. Eu quero muito que você leia. Quero muito também. Quero muito. Obrigada por Todo ter mundo que vindo. tem lido tem dizendo que chora, né? Eu fico assim, gente. Mas eu acho que chorar é bom, não? Chorar é bom, pô. Dá uma Eu desopilada. gosto muito de tudo que me faz chorar, porque eu não acho que seja tão fácil chorar assim, né? Mas não é um dramalhão. Sim, eu Isso acho que também tudo é bom que te dizer. emociona, te faz chorar, ajuda nas nossas limpezas, assim. Chorar é uma limpeza, né? E tem uma coisa também da coragem, desse gesto de ousadia das mulheres, que eu acho que é Sim. interessante, né? Não é um dramalhão também. É uma mulher resistente, né? Uma mulher que sobreviveu Exato, acho que tem a ver com bravamente a uma Acho que tem a ver com violência. Acho, Te Viva. agradeço muito, Ju. Foi muito bom. Obrigada por ter vindo. Prazer te Que conhecer. delícia. E também Daniel com você, porque a Tucci, gente- que foi nosso amigo que fez essa ponte. Parabéns Querido. pelo seu trabalho. Muito obrigada. Fiquei A gente muito ainda vai se ver emocionada. muito. Vamos, com certeza. Fiquei muito não tem emocionada a menor de dúvida. conhecer a história sua e da sua mãe. Obrigada, Ju. Obrigada. Beijo, gente. Beijo! Senta direito, garota.